Hoje, nosso título, o tema da nossa lição, é o servo do Senhor. Essa lição vai ser dividida em duas partes. Hoje nós vamos ver o retrato que Isaías vai traçar a respeito do Messias, e na próxima aula nós vamos ver este retrato na sua realidade, na sua totalidade, já no Novo Testamento. Qual é o alvo da nossa lição? Compreender que o plano de Deus transcende o pensamento humano. O que significa isso, irmãos? Estou meio atrapalhada aqui. Está além, né? A palavra de Deus fala, né? Que o Senhor, Ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Né? Lá em Jeremias 29, ele vai falar que os planos do Senhor, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Não é? Então, às vezes, no momento do problema, no momento da angústia, nós não somos capazes de entender isso. E o que acontece aqui no livro de Isaías? Como nós vimos lá no início, o livro de Isaías ele se divide em duas partes. Do capítulo 1 ao 39, Isaías está profetizando para o seu povo contemporâneo. A sua profecia, a sua palavra é de juízo, é de chamada ao arrependimento. E a partir do capítulo 40, o discurso de Isaías muda. A palavra de Isaías muda. Isaías deixa de falar sobre isso para falar de uma palavra de conforto e esperança. A partir do capítulo 40, Isaías vai mudar totalmente o seu discurso. E o porquê disso? Nos tempos antigos, quando uma nação era derrotada em batalha, consequentemente ficava subentendido que o Deus daquela nação também havia sido derrotado. Quando uma nação era vencida, exterminada, ficava-se subentendido que o Deus daquela nação estava morto. E Deus já havia preparado Isaías para profetizar este povo do exílio, do cativeiro. Mas Deus tinha um plano maior, e Deus queria que este povo entendesse que apesar de, Deus estava no controle. Que apesar deles se encontrarem derrotados, havia um propósito maior naquele momento da história do povo de Israel. Aquilo ali, tudo estava sendo orquestrado pelo próprio Deus. E Deus prepara esta mensagem. Olha que coisa linda. Isaías vai profetizar 100 anos antes do cativeiro o que eles iriam passar. Quanto tempo eles iriam ficar? Quem iria os libertar? E ele vai profetizar mais adiante ainda. Ele vai do capítulo 40 até o 66, ele vai falar também sobre o Messias. E a Bíblia traz Isaías como profeta messiânico, porque ele é o que traz maiores e mais detalhadas profecias a respeito de Jesus. E ali ele vai descrever este Messias com riqueza de detalhes. Mas era Deus preparando uma palavra para o coração daquele povo no momento da angústia, no momento do cativeiro. Eu estudando esta lição, eu fiquei pensando nos dias de hoje, né? Quantos de nós e quantos que estão à nossa volta não pensam que o nosso Deus está morto na hora da dificuldade? Quantos de nós olham para nós e falam assim, mas cadê o Deus que você serve? Ah, se esse Deus fosse Deus de amor, se esse Deus fosse isso ou fosse aquilo, você não estaria passando pelo que você está passando. Mas nós entendemos
que as coisas espirituais, elas são só discernidas através do Espírito. E quem não tem o discernimento do Espírito Santo na vida dele, ele não é capaz de compreender a magnitude dos planos do Senhor. Ele não é capaz de entender o mover de Deus na nossa vida, apesar de cada luta, cada dificuldade, cada problema, ele tem uma finalidade. E o cativeiro tinha uma finalidade na vida do povo de Israel. Qual era a finalidade do cativeiro, irmãos? Isso já foi falado aqui várias vezes. Disciplinar o povo, mas tratá-los principalmente sobre a idolatria. Sobre a idolatria. O povo de Deus, eles já haviam, Deus já havia exterminado e derrotado tantas nações para manter este povo liberto politicamente. Mas agora Deus está orquestrando um plano de redenção espiritual. E este plano de redenção, o preço dele é muito maior. O preço dele é muito alto, porque neste plano passa-se pela cruz do Calvário. E o único Filho de Deus vai morrer ali por mim e por você. E é isso que Isaías vai estar profetizando. Apesar de eu entender que o próprio Isaías não entendia o que estava falando. E o tempo e o povo da época também não. Quando nós vemos lá o eunuco lendo a Escritura, vocês lembram dessa passagem? O eunuco está lendo as Escrituras e ele está lendo exatamente esta passagem do capítulo 42. Ele vai e pergunta para Filipe, de quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo? Ele está falando é dele mesmo? Ele está falando é do próprio profeta? De quem que ele está falando? Como eu disse antes, quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não é capaz de discernir, não é? Mas é isso que nós vamos ver no livro, na aula de hoje. O título da nossa lição qual é? O Senhor servo, né? Eu queria dar uma visão geral do livro de Isaías a partir da segunda parte, a partir do capítulo 40. A partir do capítulo 40, Isaías começa a falar da promessa de redenção. E ele vai salientar como Deus é poderoso. Na segunda parte, que vai do capítulo 49 ao 57, ele vai apresentar a oferta de redenção, que é quem? O próprio Cristo. E a terceira e última parte do livro de Isaías, a realização da redenção, que salienta Israel nos últimos dias. A restauração, né, de Israel, da nova Jerusalém, os novos céus, a nova terra. Ali, Isaías trata de todas estas abordagens sobre a profecia, né, sobre o papel, sobre o serviço, sobre o chamado de Cristo. Então, entendendo isso, né, vamos à nossa aula de hoje. Nós aprendemos que no Antigo Testamento nós encontramos inúmeros retratos de Jesus, não é verdade? Vários profetas foram profetizando Jesus. Mas os retratos que Isaías pinta, né, na sua descrição, eles são detalhistas. E aqui nós vamos aprender com Cristo o que é um servo. O que é um servo? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, e eu vou te pedir que mantenha ela aberta, que nós vamos ver alguns cânticos. Estes textos são considerados cânticos do servo, que está no capítulo 42, 49, 50 e os 52. Nós vamos começar aí a partir do capítulo 42, que é o texto básico da nossa lição de hoje.
Tirei 15 dias de férias, mas eu estava com uma saudade. É engraçado, né? Tão pouquinho tempo, mas faz uma falta. Capítulo 42, a partir do verso 1, nos diz assim: eis aqui o meu servo. Irmãos, preste atenção que é o próprio Deus apresentando, viu? É Deus descrevendo quem é o servo dele. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá juízo. Eu gostaria de parar só um minutinho nesses 2 versículos, porque ele me chama muito a atenção. Ele diz assim: ele não se exaltará e nem fará sua voz ouvir na praça. De que o profeta do próprio Deus está falando aqui de Jesus? Não vai ser com barulho, não vai ser com aladir, não vai ser com confusão. Essas características não pertencem a Jesus. Essas características não pertencem ao servo. Ele não vai pisar a cana quebrada. O que é a cana quebrada, irmãos? É a mesma coisa que chutar cachorro caído. Não é ferir aquele que já está ferido. Pelo contrário, ele vai produzir juízo. Isso quer dizer o quê? Olhar para o outro com um olhar de complacência, de compadecimento, de se colocar no lugar dele. Esse é o servo. E o servo, ele vai fazer isso. Ele nem vai apagar o pavio que fumega. Quer dizer o quê? O pavio está fumegando, é porque ainda há ali um foguinho, né? Só tem fumaça. Ele está enfraquecido. Ele está enfraquecido. Mas o servo vai botar fogo nesse pavio que fumega. Amém? Esse é o chamado desse servo. E ele continua dizendo assim: não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Olha Deus confirmando aqui, olha, quem está no controle desse negócio é quem fez todas as coisas, não é? Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei. E te darei por conserto do todo o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Amém? A primeira apresentação que Isaías faz aqui do Messias. Se nós lermos só estes 7 primeiros versículos, dá a entender mais ou menos assim que é de Isaías que ele está falando, não é? Se nós não tivermos essa compreensão geral, né, da palavra. E aqui começa-se uma descrição da missão do servo. O servo, ele tinha uma missão. Qual era? Promover o direito para os gentios. Promover o direito para os gentios. Promover a justiça para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Somos nós. A princípio, Jesus foi rejeitado pelos seus, né? Foi rejeitado pelos seus. Mas o plano desde o início foi alcançar a todo mundo, alcançar a toda a humanidade. E aqui nós vemos que no ofício deste servo, né, Deus vai apresentá-lo sem preliminares. Há uma relação aí de servo e senhor. O servo pertence a quem? A Deus. Eles estão ali juntos. E ele vai dizendo, fui eu que escolhi, sou eu que sustento, sou eu que mantenho, sou eu que revisto com o poder do meu espírito. E eu sou com ele e eu tenho prazer nele.
Essa é a relação de cada um de nós com o Senhor. Ou tem que ser a nossa relação com o Senhor. Essa tem que ser a nossa relação com o Senhor. Se você parar um pouquinho e olhar para você, aí você diz assim, mas Deus está falando é de Jesus. Mas qual é a suprema meta do cristão? Qual é? Imitar Jesus, ser parecido como Cristo, não é? Nós fomos chamados a isso, a sermos imitadores de Cristo. Inúmeros textos da Bíblia, se nós abrirmos a nossa Bíblia lá em 1 João 2,29, a palavra de Deus vai nos falar que nós temos que prosseguir a mesma justiça que está em Jesus. A palavra nos diz assim, se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. É nascido dele. Então, eu tenho que ser justo. Eu tenho que ter a mesma pureza que Jesus tem. 1 João 3,3 nos diz assim, e qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo. Eu tenho que ter o mesmo amor que anda com Jesus, tem que andar em mim também. A palavra de Deus em Efésios 5,2 nos diz assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus e cheiro suave. Irmãos, às vezes nós criamos uma distância assim, né? Jesus, Filho de Deus, não tem como eu alcançar este modelo. Mas isso é uma mentira de Satanás. Porque Jesus, quando se fez homem e habitou no meio de nós, foi para nos mostrar isso mesmo, que é possível, que cada um de nós é capaz de andar na mesma justiça, de andar na mesma pureza, de manifestar o mesmo amor. Esse era um dos principais ensinamentos de Jesus, de termos a mesma paciência e humildade. Jesus, ele tinha paciência com o outro. Eu fico pensando em Jesus no momento em que ele está a caminho da casa de Jairo e para ouvir o relato da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher ali tinha tanta coisa para contar. E Jesus ali ouvindo. E a multidão em volta de Jesus. Hoje nós não temos paciência para ouvir nada e nem ninguém. Nem ninguém. Não, eu já estou com a minha cabeça cheia. Não, eu já tenho problema demais. Não, eu já não. Cada um por si, Deus para todos, né? O ditado que se diz aí fora. Mas não fomos assim. Não foi para isso que fomos chamados. Fomos chamados para andar em justiça, termos a mesma pureza, o mesmo amor, a mesma paciência e a mesma humildade que Jesus tinha. O servo escolhido, ele revela essas características. Ele revela essas características. Então, cabe a nós buscarmos andar em justiça e promover a justiça. Outra coisa que este servo tinha que fazer era ser luz para os gentios. Este projeto, vamos dizer assim, para alcançar os gentios, Deus deu primeiro ao povo de Israel, não foi? O povo de Israel era para ser luz para os gentios. O povo de Israel era para promover a justiça por onde ele passasse. Mas o que aconteceu com esse povo? Ao invés de influenciar, eles foram influenciados pelas sociedades às quais eles foram passando, que eram vizinhas. Eles acampavam um período aqui, assimilavam um pouco daqui. Ia para lá, ia para cá. E eles foram assimilando aquilo que não agradava a Deus. E hoje não é diferente. Nós somos cristãos,
nós somos separados do Senhor e chamados a promover justiça e ser luz da terra para os gentios. Mas muitas das vezes, na nossa vizinhança, né? Vamos colocar assim, não estou falando de vizinho literal, aquela casa do seu lado, mas ela inclui também, faz parte desse grupo. Mas no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, no meu ambiente de escola, onde eu faço parte, onde eu estou inserido, muitas das vezes eu deixo de ser luz para aqueles que estão ali. E as práticas, as más conversações, aquilo que se costuma fazer, o povo que não conhece o Senhor, eu também começo a praticar. Porque aquilo torna-se normal para mim. Eu começo a achar aquilo aceitável e aquilo válido. Não é? Mas aqui a palavra de Deus fala para esse povo, não. Vocês falharam na sua missão. Não é? Então eu vou levantar um servo e vai mostrar para você e para mim que é possível sim. Que é possível. E que é necessário nós testemunharmos como luz aquele que nos chamou e aquele que está conosco. Essa é a missão do servo. Essa é a nossa missão. A missão de cada um de nós aqui tem que promover a justiça. E ser luz por onde nós passarmos. Hoje a gente não vê muito isso não, mas antigamente a pessoa olhava para um crente e falava para ele na hora: você é crente. Você é crente, não é crente? Muitas das vezes pautado num estereótipo, que nós sabemos que não leva ninguém aos céus, não é? Mas é assustador certos posicionamentos e certas práticas de quem diz ser cristão. Um dia desse nós estávamos numa reunião de liderança e o pastor compartilhou conosco uma situação em que, no núcleo dele de trabalho lá, houve uma confraternização e um sorteio. E ele recebeu no sorteio lá uma garrafa de vinho. E ele foi e agradeceu e devolveu, e falou que não queria. Aí um falou assim para ele: mas por que você não quer? Aí antes dele abrir a boca, o outro respondeu: porque ele é crente. Aí ele falou assim: então você é crente de verdade mesmo, porque o outro que é crente, o fulano de tal, ele bebe, ele toma todas. Não estou aqui levantando nenhuma bandeira não, viu, irmãos? Eu estou falando de testemunho de vida. Estou falando aqui de testemunho de vida, de diferenciação. Culturalmente, na nossa sociedade, crente não bebe. E crente não faz mais um monte de coisa. Não é? Um monte de coisa. Isso aí é pequeno mediante de tantas outras coisas que o crente não deve fazer. O crente que promove justiça e o crente que deseja ser luz para os gentios. Né? A luz, eu gosto muito desse exemplo que o Senhor nos dá, que nós seríamos luz da terra. A luz, ela atrai. Não atrai? A luz, ela atrai. E, às vezes, nosso testemunho fala muito mais alto do que a nossa pregação, né? O nosso falar. O nosso testemunho atrai pessoas. Eu olho para você e falo assim: mas, poxa vida, coisa linda ver a perseverança da Sarita, do Renato. Eu quero experimentar isso que eles estão vivendo. Eu olho para a irmã Aparecida e falo: meu Deus, que mulher forte. Quem é que fortalece essa mulher? Não é possível. Eu quero saber como é que isso funciona. Não é assim? Eu olho para a Cíntia e falo: gente, a luta da Cíntia não é brinquedo, mas como é que a Cíntia dá conta? Deixa eu perguntar para ela: Cíntia, eu estou cheia de problema. Como é que você consegue dar conta dos seus? É o nosso caminhar e o nosso testemunhar que diz, né, a quem nós somos servos, quem é o nosso Senhor. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Irmãos, Isaías está falando do próprio Messias, mas nós sabemos que as características do Messias, ela tem que estar em nós quanto servos dele. Quanto servos de Cristo, nós temos que promover as mesmas
características, não é? E através de Jesus, todos nós temos a oportunidade de participar dessa missão, de sermos luz na terra, de sermos chamados filho de Deus, através de Jesus, demonstrando a justiça. Como Jesus pregava, nós devemos pregar. Jesus pregava a justiça, não é? A palavra era divulgada por onde ele passava. Nós também temos que ter o mesmo comprometimento que Cristo tinha, estabelecendo os nossos princípios e os nossos critérios. Muitas das vezes, nós temos um critério assim: domingo é o dia que eu tirei para o Senhor. Então, o domingo eu leio a Bíblia, o domingo eu tiro assim um tempo de reflexão, o domingo eu oro, o domingo eu vou à igreja, mas de segunda a sábado eu não tenho tempo para isso. O servo do Senhor se comporta dessa forma? Não. Nós não estamos pregando aqui fanatismo, mas quando eu amo alguém, como eu amo meu marido, eu quero estar perto do meu marido todo dia. Como eu amo meu filho, eu quero estar perto do meu filho todo dia. E como eu amo a Deus, eu quero falar com Deus todo dia. Não é só uma vez por semana. Tem dias que a gente não tem o que dizer, não é, Solange? Tem dias que eu não sei o que falar. Mas aí a palavra de Deus nos diz o quê? Que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e intercede por você, com gemidos inexprimíveis, e leva até o Senhor aquilo que eu não estou conseguindo expressar em palavras. Em palavras. Mas a relação do servo é essa. E a palavra de Deus nos fala lá em Mateus 5:6, o próprio Jesus vai nos dizer assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 14:15, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Eu vou acender uma luz, eu vou acender uma vela, eu vou acender uma lamparina e vou tampar ela? Não, pelo contrário, eu vou colocar ela mais alto para que ela ilumine toda a casa. Toda a casa. Para isso fomos chamados. E este servo brilhou por onde passou. E hoje ele brilha em nós, através de nós. E isso é maravilhoso, porque ainda o plano de Deus, que Isaías profetiza, 700 anos antes do nascimento dele, essas palavras estão sendo cumpridas, né? E nós estamos experimentando, nós estamos vivenciando este plano maior de Deus para o homem. Então Jesus, o servo, ele tinha essa missão, promover a justiça e ser luz para os gentios. Agora vamos ver como seria a atuação do servo. Vamos lá no capítulo, no livro 49, capítulo 49. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 a 9. Eu vou pedir ao Renato, você lê para mim, Renato, por favor? Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado.
Eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Até onde? Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Nesses dois primeiros cânticos, nós já temos aí uma ideia, né? Algumas dicas sobre o servo. No primeiro cântico, nós entendemos que não vai ser com barulho, nem agressividade, né? O que o Senhor vai fazer. Neste aqui, nós já vimos que ele vai enfrentar o quê? Ódio e desprezo. Esse caminho do sofrimento vai ser por onde o servo vai atuar. E quando nós tomamos novamente o exemplo de Jesus para a nossa vida, nós somos chamados à atenção para sairmos desta modalidade, né, dessa programação em acreditar que crente é blindado de problema, né, em acreditar que nós vamos viver na terra o céu. Já vi muitas chamadas aí dizendo, você vai viver o céu na terra. Isso é mentira, isso não existe. Nós não podemos ficar romantizando a nossa vida, porque o próprio Jesus deixou claro para nós. Aí muitas das vezes temos dificuldade de lidar com o problema por isso, porque viemos com essa mentalidade de achar assim, não, agora que eu sou crente, tudo vai ser diferente, né? Vai ser tudo tranquilo, vai ser tudo mar de rosa. Isso não existe, irmãos, isso é fantasia. A Bíblia diz que o cristão, ele vive de vitória em vitória, e para eu viver de vitória em vitória, eu passo por lutas e lutas. Assim nós vamos vivendo. E aqui nós encontramos no segundo cântico dizendo o que vai acontecer com este servo e, consequentemente, conosco. Consequentemente conosco. No primeiro cântico nós vimos que ele não será com barulho. A atuação do servo não será com barulho, e sim de forma tranquila, de forma mansa, de forma humilde. Se nós formos olhar lá nos evangelhos, quantos milagres Jesus fez e pediu àquele que recebeu o milagre? Não conta nada para ninguém. Fica em silêncio, né? Não divulga para ninguém. Quantos relatos nós encontramos de Jesus quando ele chega num lugar e a Bíblia diz, o autor diz que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Jesus não queria estardalhaço, barulho, sensacionalismo. Jesus não vendia objeto para te dar bênção. Jesus tinha um discurso simples,
um discurso direto. Mas eu entendo, irmãos, que a maneira como Jesus lidava com o outro é que fazia total diferença. Jesus deixava transparecer o seu amor e o seu cuidado para o próximo. Ele se compadecia daquele que estava sofrendo. Por onde ele passava. E eu gosto demais de alguns relatos de milagres de Jesus na Bíblia, quando Jesus pergunta para o sujeito: o que queres que eu te faça? Que amor é esse? Fala para mim o que você quer de mim. O que você quer que eu faça por você? Jesus sabia o que cada um deles precisavam. Mas ele não impute a vontade dele. Ele não impõe o querer dele sobre a vida de cada um. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Era sem barulho, sem estardalhaço. Ô, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amo essa igreja por inúmeros motivos. Mas um dos principais motivos que o meu coração é cheio de amor por esta obra é esse. Aqui não tem estardalhaço. Aqui não tem sensacionalismo com a dor e o problema do outro. Aqui a palavra tem sido buscada a ser pregada de maneira simples, objetiva e clara. Glória a Deus por isso. Eu sei que vocês devem ter muitos motivos para dar glória a Deus por estar aqui. Mas saiba que o Senhor deseja isso. Que a sua palavra seja pregada de maneira simples, objetiva e clara. Sem barulho e sem estardalhaço. O caminho do sofrimento de Jesus exigia o quê? Perseverança quieta e tranquila. O que você entende por isso? Uma perseverança quieta e tranquila. Com ordem e decência, nós vamos muito, né, pro grupo de culto, né, para que quando nós nos reunimos, né, uma ordem e decência para a nossa vida também, ela é necessária. De maneira quieta e tranquila. Ela ia guardando aquilo no coração, perseverando, e nós também temos que fazer isso. Nós temos que guardar tudo no nosso coração, a gente não sem escandalhaço, sem divulgar muitas vezes os nossos sentimentos, e muitas vezes os nossos sentimentos naquele momento não são os mais corretos. Então nós temos que guardar aquilo sem divulgar. Então, de maneira quieta, nós vamos caminhando, perseverando nos caminhos do Senhor, guardando tudo no nosso coração e observando a palavra de Deus. Buscando ter cuidado, né, Rita? A Rita disse isso, nós temos que perseverar guardando. Ela usou o exemplo de Maria, que observava tudo o que acontecia com o seu filho, e como mãe nós podemos imaginar como aquela mulher sofreu. Mas ela guardava ao seu coração. Eu entendo no exemplo de Jesus também, né, como uma perseverança quieta e tranquila. Jesus sabia para onde ele estava indo. Jesus sabia. Né? Jesus não estava aí surpreendido com a cruz. Ele sabia o que era imperativo fazer. Mas nós não vemos Jesus reclamando, murmurando, não vemos Jesus esbravejando, não é? É essa perseverança quieta e tranquila que nós precisamos buscar. Muitas das vezes nós temos motivos para desânimo, nós temos motivos para desistir, né? Nós olhamos para as circunstâncias e vamos nos abatendo por aquilo que está à nossa volta. Mas o que nós somos chamados aqui é perseverar. Está difícil? Não fica falando, não.
guarda. Você está desanimado? Não fala porque está desanimado, não. Porque o inimigo da nossa alma, ele pega essa fala, né? E aí ele lança mais desânimo. Continue perseverante, Lia. Equilíbrio espiritual e emocional, com certeza. Que é o que todos nós devemos buscar, quanto cristãos. Maturidade espiritual passa por isso. Ter equilíbrio entre as minhas emoções, não é? E na minha prática de fé. Outra coisa que nós vemos no caminho do sofrimento é que ele enfrentaria o ódio. Ô irmãos, Jesus enfrentou ódio? Ou não? Enfrentou ódio, enfrentou desprezo, né? Você vê Jesus numa terra onde a rejeição, aonde a perseguição, aonde uma aparente falta de sucesso, já que a missão de Jesus era restaurar Israel, e aparentemente parecia que nada disso estava acontecendo, não é? Então, isso poderia ter trazido a ele uma canseira, uma fadiga? Poderia, mas ele vai buscando cumprir. Às vezes, nós podemos nos sentir assim, cansados, fadigados. Nós podemos nos sentir assim? Podemos, faz parte da nossa vida como ser humano. Mas não são essas emoções que vão ditar o nosso relacionamento com Deus. Não são elas. Pelo contrário, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou estar ali o tempo todo, firme no Senhor. Alguém abra para mim 1 Coríntios 15, 58, por favor. Não podem todos abrir? Eu vou pedir o Jota que leia para mim, que ele está com o microfone ali. 1 Coríntios 15, 58 nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, sabendo que o seu trabalho não é vão. Não é vão. Este é a firmeza do crente diante do ódio, diante da rejeição. Ele, nesse caminho de sofrimento, ele não agiu com agressividade. Nós não vimos Jesus em nenhum momento do seu ministério retribuindo as agressões recebidas na mesma altura. Pois não, irmão? Havia um ódio ali, irmãos, de rejeição, porque a inveja, ela está bem embutida nisso aí. É interessante essa pergunta, o que Jesus fez para que eles tivessem ódio dele. Mas a própria palavra, a própria profecia diz que ele foi odiado. E o homem, quando ele não reconhece, quando ele não sabe lidar com aquela situação que está à frente dele, ele tem medo, ele tem inveja, ele tem ódio, ele rejeita, por uma falta de compreensão. Eu entendo que ninguém pede a cabeça do outro se não odiá-lo. E o ódio não necessariamente, irmão Neilson, tem que passar num relacionamento mais íntimo, mais próximo. Não necessariamente. O que eles odiavam era aquilo que Jesus promovia.
Jesus promovia desordem aos olhos dos líderes da época. Jesus promovia uma unidade entre o povo que aqueles líderes não sabiam promover, não conseguiam promover. E ali eles começaram a maquinar contra ele. Então não passa só pela inveja. O senhor consegue entender? Não passa só pela inveja. Passa no desejo também de destruir aquilo que eu invejo. Eles, naquele momento da história, como o Senhor mesmo disse, eles não tinham entendimento de quem Jesus era de verdade. Né? Então, eles esperavam, quem seguia Jesus esperava de Jesus o quê? O restabelecimento do reino. Não é? Que Jesus libertasse o povo do domínio romano. E quem servia a Roma via Jesus como um desordeiro, um anarquista, que promovia a desordem social. Então, ali congruíram ali inúmeros sentimentos que levaram ao ódio. Não consigo entender, então, pois não, Douglas. Chamou os fariseus, saduceus de hipócritas. Então eles ficaram com ódio de Jesus, porque Jesus quebrou todo aquele sistema falido onde eles haviam chegado. E Jesus foi contra aquilo, Jesus questionou, posicionou, Jesus falou. Então eles odiaram e não tinham mais como aceitar Jesus, porque Jesus mudou toda a forma de pensar, e ele passava isso para o povo, e eles ficaram com raiva porque eles estavam perdendo espaço. A sua autoridade, né? Muito bem colocado. Então este Jesus, ele foi odiado, né? Ele teve que enfrentar o ódio, e muitos de nós enfrentamos ódio como servo do Senhor. Talvez nós aqui no Brasil não, porque nós não temos essas diferenças, né? Mas existem inúmeros países onde o cristão ele é odiado, aonde ele é odiado. Há muitos anos atrás, eu tive contato com o ministério da Joyce Meyer, e ela estava levando missionários para a Índia. E a Índia, ela se diz aberta a todas as religiões, mas é um engano, é uma mentira. Quando se está lá, o cristão especificamente, ele é odiado. Todas as dificuldades que podem ser criadas para impedir a estabilidade dele lá, é feito. E nesse momento da época, esse ministério entrou na Índia com a palavra de Jesus, que questionava o quê, irmãos? A ordem religiosa do lugar. E a ordem religiosa e social da Índia, ela é dividida em castas. E essas castas dizem assim: você nasceu miserável, você tem que morrer miserável, você não pode almejar nada além disso, porque você está pagando o pecado das suas vidas passadas. E ali entra Jesus e começa a mudar a ordem de algumas cidades, né? E aquele povo que foi se libertando dessas crenças falidas, foi experimentando, né, uma nova vida, foram se tornando novas criaturas em Cristo Jesus, e é um trabalho lindo que existe até hoje. E você pode imaginar a resistência que esse ministério sofreu ali, que não foi pouco, e as famílias que se convertiam a Jesus. Então ela começou a perceber que ela tinha que estruturar uma vida para esse povo. Então ela ia para as vilas, o seu ministério, e ali criavam escolas evangélicas para receber as crianças das famílias que se converteram a Cristo. Promovia cursos profissionalizantes para promover a capacitação daquelas pessoas, para que elas não precisassem ser só varredora de rua, só lavador de roupa, que elas pudessem almejar outras coisas. Então, o evangelho onde ele chega é assim. E Jesus, quando chega naquele momento histórico, ele questiona estas coisas.
traz esperança. E a palavra de Deus nos fala que Ele faz tudo novo. E eu gosto demais desse versículo, que fazer tudo novo não é remendo, não é reforma. Fazer tudo novo é desmanchar e fazer de novo, né? E isso é lindo. Isso é lindo. Ele faz tudo novo. E é isso que Jesus estava fazendo ali na vida daqueles que estavam tendo acesso a Ele. E a palavra de Deus diz que Ele fez tudo isso, Ele passou por este caminho de sofrimento sem demonstrar agressividade. E é lindo porque esse exemplo traz para nós uma fala de Paulo, lá no livro de 2 Timóteo 2, no versículo 24. Pede a Rita para ler para mim, por favor. 2 Timóteo 2, versículo 24 ao 26, por favor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amém. Ao servo do Senhor não convém o quê, irmãos? Briga, distensão, confusão. Não convém. Deixa eu passar para outra. Não convém resolver as coisas pela força. Não convém ao crente, não convém ao servo do Senhor este tipo de comportamento. Pelo contrário, ele tem que fazer tudo debaixo da sobriedade, não é? Da sobriedade. O próprio Paulo vai dizer, tudo que depender de você, você tenha paz com todos. Tenha paz com todos. O que depender de você, evite contenda, evite discussões, evite problemas que não vão dar em nada. E esse servo, ele buscava ter cautela, né? Para quê? Para não afastar as pessoas do Senhor. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento, com o nosso falar, para que ao invés de atrair as pessoas para Jesus, nós não os afastemos. E hoje, muitas das vezes, sem querer, nós fazemos isso. Eu acredito plenamente que é sem querer. As pessoas estão tão sensíveis com as suas dores, com os seus problemas, estão tão sensibilizadas com as suas dificuldades, que às vezes um gesto é o suficiente para se sentir ofendido, para se sentir magoado. E pela incapacidade de se colocar no lugar do outro, também não consegue perceber, né? De repente o outro não está num bom momento. De repente o outro está enfrentando alguma dificuldade. Esse servo, ele enfrentou desprezo. Ele enfrentou desprezo. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, fala assim para nós no versículo 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, aos que as nações abominam. No versículo 8, ele vai dizer assim, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. No caminho do sofrimento, o servo precisará do socorro divino. Desprezar é não fazer caso, simplesmente por nada. E nem guardar. Desprezar é não guardar. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Cristo, eu acho que eu já compartilhei isso com vocês alguma vez, eu não tomo nada como pessoal, Rita,
dessas agressões, dessas palavras mais, né, dessas afrontas, porque a gente sofre afronta, não sofre não? Sofre. Mas o Espírito Santo de Deus já me ensinou a entender que não é a pessoa, mas é o que está por trás da pessoa, que tenta me entristecer, que tenta me parar. Não é, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é. E eu me lembro um momento da minha vida que eu passei por uma situação muito difícil, familiar, com meus irmãos. E eu sou a mais velha de 6 filhos. E aí eu fiquei tão decepcionada que eu pensei comigo assim, eu falei para mim mesma, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar, vou parar com esse negócio. Sou muito amorosa, eu sou muito preocupada, eu vou preocupar comigo agora. Vou parar com isso, de preocupar. Eu me preocupo com meus irmãos como se fossem meus filhos. E comecei a falar aquilo para mim mesma, e orando a Deus um dia, o Senhor falou para mim assim, mas não foi para isso que eu te chamei, não, mãe. Agir como todos agem é fácil. O segredo está aí na contramão dessas regras, né, que o mundo impõe. Isso é fácil? Não, meus queridos, não é. Lá na frente, o resultado é maravilhoso. É maravilhoso. Vivi situações do meu marido falar comigo assim, Jaqueline, esquece, deixa para lá, não mexe mais não, pelo amor de Deus. Mas eu não posso, não é? É carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Se eu não sei deixar para lá meus irmãos da obra, eu vou deixar para lá meus irmãos de sangue? Não. E ali nós vamos aprendendo. Nós vamos aprendendo que existem situações que nós precisamos do socorro divino. Não adianta eu querer falar e pregar para quem não quer ouvir, mas adianta muito eu orar, adianta muito eu interceder, adianta muito eu apresentar a vida daqueles que eu amo diante do Senhor. E ali nós vamos perseverantemente, quietos e tranquilos, apresentando o Senhor. Cada um dos nossos que ainda não tiveram a oportunidade de ter este encontro real com o Senhor. E isso que Jesus fazia. Jesus enfrentou todas estas situações. Mas o mais lindo disso tudo, a vitória veio no caminho do sofrimento. Abre a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Isaías 53. Nós já estamos terminando e eu quero ler este capítulo todo. Ele é pequenininho. Ele vai de 1 a 12. A vitória do Messias está aqui descrita. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem é esse, irmãos? O meu Salvador, o meu Redentor. Este é aquele que pagou o preço e levou sobre ele a vitória do Senhor. Foi na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário. Hoje, nesta manhã, o Senhor quer dar um alerta para mim e para você. Para de pensar que a sua vitória só se encontra quando a coisa acontece do jeito que você quer. Viu? Peça do Senhor entendimento de quais são os planos e os propósitos dele pela situação que você está vivendo hoje. Pare de achar que a vitória só existe quando a coisa está do jeito que eu quero. A vitória de Jesus foi na cruz. Foi na cruz. Ele ali sofreu por toda a humanidade. Como uma pessoa do Antigo Testamento poderia entender este sacrifício? Nunca. Naquela época o sacrifício era feito através dos animais. Mas aqui é uma pessoa sendo levada ao sacrifício por todas. Amém? Irmãos, esta aula, ela continua semana que vem. Este assunto continua semana que vem. Então, não se sinta, parei no meio do caminho. Não. Venha semana que vem na Escola Bíblica Dominical para nós vermos como conclui este ensinamento. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por esse tempo na presença dEle, pela palavra estudada hoje, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo tempo que passamos aqui, por este tempo estudando a Tua palavra. Meu Deus, que tudo que foi dito aqui venha encontrar lugar nos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, somos necessitados do Teu poder, do Teu agir sobre as nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais para compreendermos os momentos em qual cada um de nós está passando neste exato momento. Meu Deus, às vezes as circunstâncias se avolumam à nossa frente, mas nós cremos que o Senhor é poderoso, que o Senhor trabalha a favor daquele que te ama, e que o Senhor tem os olhos postos sobre cada um de nós. Por isso te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Fica conosco o resto do nosso domingo. Abençoa-nos, no nome de Jesus oramos. Amém.